O Wild encara na primeira rodada o Nuno Borges. Antes de análise da chave, aqui está a chave e o esqueminha que eu fiz é em preto. Em preto está o ranking e em vermelho está a fase do tenista. Fiz aí mais ou menos de cabeça o que eu acho que está a fase de cada tenista, né? Vamos lá, pessoal, dedo no like. Vamos começar então pela análise da chave do Thiago Wild até a quarta rodada do torneio. Quem são os tenistas da chave do Thiago Wild? Nuno Borges, 40º do ranking, que é o adversário da primeira rodada do Thiago Wild. Thiago Wild, que já ganhou 2 vezes do Nuno Borges no ano passado. Ele ganhou 2 vezes na quadra dura, em 2024. Ele ganhou na primeira rodada do Masters 1000 de Miami por 6-4, 7-5 e na segunda rodada do ATP 250 de Winston-Salem, que antecede o US Open por 7-6, 6-2. Isso indica que apesar da má fase do Wild, o Wild ele tem um jogo que se encaixa ao jogo do Nuno Borges. Nuno Borges é um português, está numa fase muito boa, apesar da fase recente dele não ser tão boa. Mas a fase da carreira dele é ótima, né? Ele está aí numa toada, eu coloquei 6.8 aí. Não tem tido grandes resultados nos últimos torneios. É um tenista muito virtuoso, tem completinho, né? Faz tudo direitinho, lembra franceses. Mas ele é um tenista que deixa jogar. Não é um tenista que tem a bola mais pesada do mundo, né? Ele é um tenista que dá ritmo para o adversário. E isso são coisas boas para o Thiago Wild, né? Então, o Thiago Wild gosta de tenistas que dão ritmo para ele, porque assim ele consegue ir calibrando os golpes dele aos poucos. Foi a dinâmica do jogo dele hoje contra o holandês Jesper de Jong, né? Na vitória contra o De Jong. O De Jong é um tenista que deu ritmo para ele, não variou tanto como ele variou contra o João, então o Wild conseguiu dominar. O Nuno Borges é um tenista mais ou menos com essa característica de dar muito ritmo para o adversário. Não tem nenhum buraco no fundo da quadra, se mexe mais ou menos. É um tenista all-court player, né? Tanto que ele tem resultados bons na quadra dura, no saibro. Então, é um tenista que o encaixe de jogo é bom para o Wild. Apesar da diferença enorme de ranking e apesar de, nesse momento, o Nuno Borges ser favorito ao jogo. O ranking indica isso, a fase indica isso, né? Mas eu acho que se o Wild jogar bem, como ele jogou hoje, tá com o forehand calibrado e principalmente o Wild depende muito do primeiro saque, porque o segundo saque do Wild é um pouco frágil, um pouco previsível, não tem tanto efeito e como ele não é um tenista muito rápido, se o tenista ataca o Wild fica em dificuldade para retomar, porque ele não é bom muito no contra-ataque e na defesa. Ele é um tenista muito bom quando ele está trocando bolas neutras e quando ele está na posição de ataque. Então, para ganhar do Nuno Borges, fundamental, né? Encaixar o primeiro saque, encaixar a primeira bola pós-saque de direita, que é a jogada mais efetiva do Wild, e conseguir nas trocas conseguir na devolução de saque do Borges, conseguir não deixar que o Borges seja o comandante da troca. O Wild vai precisar ser o primeiro tenista a atacar. O Wild, ele é assim, né? É o padrão. O Wild é um pouco unidimensional, então ele precisa encaixar isso, né? Outro termômetro do Wild é o backhand. O Nuno Borges, com certeza, vai colocar o Wild para bater backhand na corrida, vai tentar explorar o backhand, então o Wild está com o backhand seguro, né? Com uma esquerda segura. Fundamental, mas eu acho que o jogo passa então por ele encaixar o primeiro saque, é o ponto básico dele, desafoga a direita, por exemplo, e conseguir nas trocas não deixar que o Nuno Borges o coloque para correr. O Nuno Borges vai tentar variar, vai dar uns slices, vai dar curta. Então, eu acho que a chave para o Wild é essa, né? O Wild é um tenista que depende muito disso. Uma segunda rodada possível, a segunda rodada caso o Wild ganhe, é Félix Auger-Aliassime, número 27 do ranking da ATP, que teve um começo de ano fulminante, mas que nos últimos meses tem perdido
praticamente todos os jogos na primeira ou na segunda rodada. Tenista de alto nível, já foi número 6 do mundo. Tem um ótimo saque, uma ótima direita. Ele é um Wild. O Aliassime é um Wild 4.1, né? Ele tem lá um estilo parecido com o do Wild, mas num nível mais alto. Tem um saque muito poderoso, né? Tem uma direita muito poderosa, uma esquerda oscilante, marromeno, devolução de saque marromeno, ataca muito bem, vai muito bem à rede. É um tenista com o mesmo estilo de jogo do Wild, só que muito mais calibrado, né, em termos de nível. No entanto, o Aliassime no Saibro não é o melhor dos mundos. Ele já fez bons jogos no Saibro, mas não é o melhor piso dele. Acredito que seja, dentre os tops, um jogo que seja um dos menos piores para o Wild enfrentar. É a cara do Wild ganhar um jogo do Aliassime. É a cara dele. Se pega um top, fosse para escolher um para jogar com o Wild hoje, eu falaria Aliassime. Apesar de ser um tenista muito bom, dentre os tops eu acho que é a cara do Wild ganhar de um tenista igual ao Aliassime. Que também o Wild não é favorito nesse jogo. Nessa chave dele, ele não é favorito contra ninguém. Ele é azarão, isso pode servir de motivação para ele. Não vinha numa fase terrível, 8, 9 jogos sem ganhar, e agora furou o quali, né? Ganhou um primeiro jogo contra o adversário juvenil, mas ganhou o segundo jogo contra um top 100, né? Então, acredito que o Wild vai entrar solto nesse torneio. Pode ser o torneio aí de reviravolta do Wild, quem sabe fazer uma terceira rodada, pelo menos. A terceira rodada possivelmente será contra Alex de Minaur. Aí a coisa já aperta demais, porque o de Minaur tem um estilo de jogo que não favorece nem um pouco o Wild, né? Porque apesar de dar ritmo também, não é o mesmo ritmo que o Nuno Borges dá, né? É um ritmo mais intenso, se defende muito bem, não deixa passar nada, tá em ótima fase, melhorando o saque, jogando muito bem no saibro, aí eu acho que já é um pouco complicado. Os outros, Luca Nardi seria o melhor dos mundos, né? Um tenista numa fase mais ou menos, para menos. Wild já ganhou dele. É um tenista com um pouco de buraco no jogo. O Cobboli pode ser, acho que o Cobboli pode vencer esse quadrantezinho dele. Acho que ele tem chance, ele tá numa fase boa. Recentemente ganhou o ATP de Bucareste, bom jogador no saibro. Pode ser o adversário da terceira rodada do Wild, caso o Wild avance a terceira rodada. Mas também, né, não seria favorito. Eu acho que o Luca Nardi e o Wild seria o jogo mais parelho em termos de favoritismo. Não sei se teria lá um favorito. Se os dois chegassem até a terceira rodada, eu até diria que o Wild seria um pouco favorito, caso o Wild avance até uma terceira rodada, passando do Borges e do Aliassime, né? Enfim, jogos difíceis. Para mim, Borges e Thiago Wild, eu coloco 60-40 para o Borges pela fase, mas acho que é um jogo que dá para o Wild ganhar e ter a terceira vitória aí no head-to-head contra o Nuno Borges. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que o jogo não é amanhã, o jogo é na quinta-feira, vai dar um tempo aí para o Wild descansar. Wild que defende segunda rodada de Roma o ano passado, né? Pessoal, vamos para a análise da chave do João Fonseca? Que tal? Vamos? João Fonseca, então, até a quarta rodada. Primeira rodada dele é contra Fabian Marojan, número 61 do ranking. Talvez eu tenha até exagerado a nota da fase do Marojan, coloquei 7, porque ele fez semi do ATP 500 de Munique. E eu posso ter exagerado até um pouco na fase do João, nota 6, mas eu fui pelo ano dele, que tem sido muito bom. Então, na média aí, o último torneio foi bom, mas Madrid foi razoável, acho que beleza. Nota 6 para o João na fase agora, né? Mas a fase do ano, nota 9,5 para o João. Vamos então. Fábio Marojan, João Fonseca. Fiz até um vídeo já de análise. Acho que é um jogo sem favoritos. O favoritismo talvez muito leve do Marojan, mas ao mesmo tempo as casas de aposta colocam o João como favorito, 60-40, e eu acho que é de fato um jogo bem ganhável. O Marojan, tenista muito completo também.
saca bem, devolução de saque legal, joga bloqueando a devolução de saque, uma boa direita, uma esquerda regular, mas que não é o forte de ataque dele. É um tenista que sobe muito a rede. É o tenista, talvez, aí da ATP que mais busca a rede. Talvez. Top 100. Eu não vi tantos jogos dele para afirmar isso, mas busca muito a rede. E voleia muito bem. Também é um tenista que dá muita curta. E contra o João Fonseca, pode ter certeza que o senhor Fábio Amarojan vai usar e abusar das curtas, porque com certeza o técnico do Marojan viu o jogo contra o Jesper de Jong, contra o Tommy Paul, e viu que o Jesper de Jong, principalmente, deu muita curtinha para cima do nosso João, e o João não chegou bem nas curtas. Mas, quer dizer, mais uma qualidade do Marojan é que ele é um tenista que não dá ritmo. No momento, isso também não é bom para o João. Porque o João está sem ritmo, então um tenista que dá ritmo de jogo seria legal para ele enfrentar. Dito isso, acho que o Marojan também tem alguns buracos no jogo que podem privilegiar o João. Quais são? O Marojan não é um tenista que é rápido. É um tenista mais pesado, que se move bem, porque ele fica dentro da quadra antecipando, mas que não é rápido. Que quando está em posição de defesa é um pouco frágil. Então, e tenistas com essa característica têm dificuldade de jogar com o João, porque o João ele é um atacador fulminante, né? Ele, no ataque, é uma coisa de louco. E eu acho que o João, mesmo quando ele está no João 70%, que é o João que joga com mais margem, ainda assim a bola dele tem muito peso, a bola dele anda muito. Então eu acho que a chave para o João é não deixar o Marojan, tirar o ritmo do Marojan também. Tirar o ritmo. Acho que tem que ser o João 70% para mexer o húngaro, não deixar o húngaro jogando parado. Eu acho que essa é a chave para o jogo do João. E torcer para o João estar calibrado, porque quando o João está calibrado, sacando bem, devolvendo bem, com a direita firme, com backhand regular, o João é quase imparável nesse nível. Então, eu acho que o jogo do João, se ele tiver calibrado, ele vence o Marojan no saibro. Mas o que me preocupa é um pouco a falta de ritmo do João no saibro, como ele mesmo admitiu. Eu tenho um pouco de medo de como está o ombro do João também. Mas eu acho que o João calibrado, o João sacando bem, o João anulando a devolução do Marojan com aquele saque kick dele no segundo saque, né? O João conseguindo agredir o Marojan de forma regular, eu acredito que o João ele tenha muitas chances de ganhar do Marojan. O João de Buenos Aires ganha do Marojan. Vou responder um comentário. Ó. Carvalho falando que o João é muito superestimado, que é um excelente tenista, mas ainda não é nenhum fenômeno. Espero que venha a ser, mas é muito jovem e vai evoluir muito ainda. Cara, os números e os resultados apontam que o João é fenômeno, né? Com a idade do João, 18 anos e 6 meses, nos últimos 20 anos, só 4 tenistas tinham um ranking melhor que o dele. Nadal, Alcaraz e Shapovalov. João, com 18 anos, tem um título de ATP, tem vitória contra top 10, contra top 20. Então, eu acho que o João está sendo subestimado por você. Mas uma opinião do Carvalho é uma opinião bem respeitosa. Vamos lá. Rublev na segunda rodada, numa possível segunda rodada. Fase do Rublev, péssima. Só respondendo, o Augusto perguntando se o João jogar o que jogou contra o Tommy Paul, ele ganha. Ganha. Se ele jogar no nível que ele jogou com o Tommy Paul, ele ganha também. Andrei Rublev. Fase muito ruim, péssima, só tomando primeira rodada e segunda. Dito isso, é um tenista que perdeu para o João no Australia Open, conhece o João, treinou já várias vezes com o João e vai vir seco para ganhar do João, se o João passar da primeira rodada. Rublev que tem um jogo que também, no encaixe, eu acho o encaixe até melhor do que o encaixe do Marojan, mas o Rublev joga muito mais tênis.
Portanto, eu acredito que seja uma segunda rodada dificílima para o João. Só que o João, ele é muito galudo, né? Ele é muito galudo, então eu acho que ele vai para cima do Rublev também. O Matheus Novoa perguntando se a fase do Rublev é ruim, mesmo tendo ganho Doha. Cara, ele ganhou Doha, mas ele nos demais torneios ele não fez nada, né? Eu acho que ele tá até com um saldo negativo esse ano. Eu acho que no Saibro, se ele ganhou 2 jogos, foi muito. Eu olhei antes, mas vamos olhar de novo aqui, ó. O Rublev mereceu nota 5 porque ele ganhou Doha, senão a nota era pior. Ó, Madrid, ele perdeu na primeira rodada, né? Ele ganhou do Monfils WO, perdeu do Bublik. Perdeu do Bublik no Saibro. Barcelona, ele perdeu do Fokina, 2-0. Monte Carlo, ele perdeu 6-2, 6-3 do Fios. Miami, ele perdeu a primeira rodada para o Zizou Bergs, 2-0. Indian Wells, ele perdeu a primeira rodada para o Arnaud, 2-0. Dubai, ele perdeu para o Quentin Hallis, no 7-6 no terceiro set. Ganhou Doha, foi o bom torneio dele, fez quartas em Roterdã, semi em Montpellier. Mas, ó, 1, 2, 3, 1/4, 2/5 e nos últimos jogos ele ganhou 2, né? O Fábio Resch dizendo que o Bublik está jogando bem, não o subestime. Cara, mas no Saibro, né? Perder pro Bublik no Saibro, o Rublev, né, bicho? Mas, cara, o Rublev é um jogadoraço, né? Portanto, o João não seria favorito, mesmo com o Rublev numa fase ruim e mesmo ele já tendo vencido na primeira rodada do Rublev. Então, mas eu acho que se ele ganha do Marojan, se ele passa a primeira rodada, o João dá uma desencanada, e vai respirado, vai com um respiro para a segunda rodada. A possível terceira rodada, Arthur Hinderknecht, francês, também péssima fase. Matheus Gigante, 164 do mundo, mas dentro dos parâmetros dele, de jogador de Challenger, tá jogando bem, ganhou Challenger e tal. Então, tá numa fase boa dentro dos parâmetros dele. Então até acho que pode ganhar do Hinderknecht, joga em casa, apoio da torcida. Ó, o Thiago Coleto mandou R$6 no Live Pix e tá dizendo, ó, que o Fonseca precisa encurtar os pontos com a direita agressiva. Marojan aposta em solidez, variação e ritmo constante no Saibro. Jogo decidido no detalhe. Thiago, excelente opinião. A direita do João precisa estar calibrada, né? O terceiro do quadrante, Jakub Mensik, 21 do mundo, e a fase dele é 9,5, né? Fase do Mensik é espetacular. O Mensik ganhou Miami, ganhando o Djokovic na final, enfileirando uma turma. Fez quartas de Madrid semana passada, parou só no Francisco Cerúndulo. Portanto, é o favoritaço desse quadrante. Mas, se o João chega até a terceira rodada, ele vai chegar muito confiante, caso ele chegue até a terceira rodada. Se o Mensik chega, o Mensik vai estar muito confiante. O João jogará como azarão, isso é bom. E o João já ganhou do Mensik na quadradura, naquele jogaço espetacular no Next Gen Finals, jogo de 5 tie-breaks que o João ganhou. Mas é um outro jogo. Hoje o Mensik está numa fase muito melhor, 21 do mundo, né? Então não tem muito o que falar. O Mensik seria favorito, mas eu acho que é aquele jogo que o João gosta de jogar. Se o João chega até a terceira rodada contra o Mensik, é aquele jogo que o João ama. O João ama jogar. Então, se ele chega até uma terceira rodada, que significa que ele vai ter ganhado do Marojan e do Rublev, eu acho que o Mensik pode ter vida dura. Também será o favorito, Mensik, numa terceira rodada, mas o João, com certeza, ele, se estiver jogando bem, passando aí 2 rodadas difíceis, né? A gente está especulando o futuro, a gente nem sabe se vai ter esse jogo, mas dá para sonhar sim. E o João é o que eu falei. O João é um tenista extremamente imprevisível no bom sentido. Imprevisível no bom sentido. Que jogando bem,
ele é difícil de ser parado. E os tenistas sabem disso. Que ele jogando bem é um tenista difícil de ser parado. Muito difícil. Mas vamos aguardar se o João chega até a terceira rodada. Acho que o João é muito ele com ele mesmo, esse torneio. É como ele vai ter absorvido a derrota de Estoril. É como ele vai dar fisicamente, como ele vai estar de confiança. Eu acho que esses são os desafios do João para o torneio. O Messick, a fase dele fala por si só, né? Só que é o seguinte, é um torneio com quadra lenta. E o Messick não tem resultados bons em quadras muito lentas. E aí, né, pode ser que o Messick se enrole nisso. Alguém disse, já perdi quem foi, mas que o Rublev já ganhou Monte Carlo. Na verdade, ele foi finalista de Monte Carlo e ganhou Madrid. Já fez quartas de Roland Garros várias vezes. Excelente jogador no saibro. É o tenista com currículo disparadamente maior desse quadrante aí. O Rublev, em boa fase, com certeza era o favoritaço desse quadrante, né? Ex-número 5 do mundo. Foi número 5 do mundo aí uns 2, 3 anos. Top 10 uns 4, 5 anos. Então, não tenho o que dizer, né? O surfista dizendo que se o João ganhar a primeira rodada, o Rublev vai ter que jogar muito para vencer. E o Rublev vem muito motivado, falou isso. Se caso o adversário seja o João, mas eu não gosto, cara, dessas matérias que a ATP faz, já falando que o João vai ganhar, cara. Como eu disse, a pior coisa desse hype do João é ele fazer os adversários entrarem motivados contra ele, cara. E o Ademir dizendo que o Messick só dá para discutir depois se o Fonseca vencer o Rublev. É isso, é isso. A gente está fazendo um exercício especulativo aqui. Pessoal, vamos deixando o dedo no like, dedinho no like. Pessoal preocupado com a derrota pro De Jong semana passada. Preocupante mesmo, mas é uma derrota, né? Só uma derrota. O Samuel dizendo que o João vai ter que ficar atento com o drop shot do Marozsan. Sim. E eu acho que o João não pode ficar esperando demais o saque muito atrás, porque senão o Marozsan vai fazer saque curtinho. Eu acho que o João vai ter que adiantar a evolução. Vai ter que adiantar a evolução de saque. Vai ter que entrar um pouco mais na quadra. Ficar mais perto da linha do que ele costuma fazer no primeiro saque, porque senão ele vai tomar uma curtinha atrás da outra, como o De Jong fez. E eu acho que o João Fonseca e o treinador dele, inteligentes que são, farão isso. João, devolução precisa estar funda, João vai precisar com paciência, vai precisar, tomara que tenha com ritmo e que venha com tudo. O Aladim dizendo, né, que o João vai voltar trabalhando mais os pontos. Pessoal, respondendo a pergunta, né, não tem horário ainda para o jogo do João, nem para o jogo do Wild, tá? Os dois jogos são na quinta-feira, mas não tem horário marcado. Ó, o surfista falando que o João tem que sacar bem. Sim, sim, é o preceito básico, né? O Diogo perguntando se o João tem dado azar nos últimos sorteios. Não acho isso, não. Acho que nesse nível de torneio não tem muito para onde escapar, não. Master 1000, bem-vindo aí ao tênis de primeiríssima linha, meus amigos. Não tem vida fácil, não. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Para quem estiver assistindo depois, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, podem deixar o Live Pix mesmo depois da live, para contribuir com o canal. Então, bora amanhã, 8h30 de novo, sempre com o fuso horário do Alenzão. Valeu demais, pessoal. Um grande abraço a todos e a todas. Valeu, Cibele. Tchau, tchau.